Resumo semanal, novela Belaventura 15 de janeiro de 2018 a 19 de janeiro de 2018. Inscreva seu like. Capítulo 125, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018. Pietra está chocada diante de Cedric e diz que Otoniel está cometendo um grave erro ao querer libertá-lo. Na casa de Lucy, Selena encara Brione, enquanto Darius as observa. Selena diz que está cuidando de Darius porque ele foi ferido por Jacques. Enrico manda prender Cedric e Otoniel. Carmona entra e pergunta o que está acontecendo. É quando Cedric pega Carmona como refém e diz que se alguém se aproximar, ela morre. Carmona grita por socorro. Lucy se oferece no lugar de Carmona e Cedric as troca. Pietra observa, muito nervosa. Tiana consegue visitar Gonzalo na masmorra. Morgana os observa. Gonzalo diz que caiu em uma armadilha e que quando chegou o homem já estava morto. Pietra corre para tentar parar Cedric que está com sua mãe. Binnie é que tenta impedir Cedric de levar Lucy, mas é ferido. Enrico chega e ajuda Binnie que grita de dor. Otoniel conversa com Mistral e Bartolion e diz que eles precisam convencer Enrico a renunciar à coroa e devolver o trono a ele. Jacques comenta com Severo que eles têm um problema grave, que o reino está infestado por ratos. É quando Cedric entra triunfante trazendo Lucy junto a si. Cedric diz que ela é a única pessoa capaz de evitar que a peste entre na corte, se a ameaça se confirmar. Otoniel diz a Carmona e Elisabetta que Enrico é um traidor e que, se elas permanecerem ao lado dele, serão consideradas da mesma forma. Enrico entra furioso, e se dirige a Otoniel. Otoniel desembainha a espada e surpreende a todos. Otoniel diz que Enrico terá que lutar contra ele e o trono será ocupado por aquele que vencer. Capítulo 126, terça-feira, 16 de janeiro de 2018. Enrico está surpreso diante de Otoniel que tem a espada na mão e o encara. Os dois duelam. Pietra conversa com Bartolion e revela que Lucy encontrou um documento da Ordem Pura em que Otoniel pode ter um irmão e que herdaria toda a região de Redenção. Pietra diz que o rei voltou bem confuso e pergunta a Bartolion se ele pode ser um irmão gêmeo de Otoniel. Otoniel luta com Enrico e tem algumas lembranças do passado. Enrico rende Otoniel e joga a espada no chão, exausto. É quando Otoniel o chama de filho. Os dois se abraçam emocionados. Acalon revela a Fernão que Ariela pode ser sua filha. Marion fica indignada com Severo por ele ter aceito Lucy no castelo. Carmona, Pietra, Elisabetta e Enrico ficam emocionados ao ver que Otoniel recobrou a consciência. Capítulo 127, quarta-feira, 17 de janeiro de 2018. Severo conversa com Tiana e Joniel e diz que eles serão soltos mas que não poderão deixar Belaventura. Severo diz a Leocádia que Arturo não pode mais permanecer no castelo depois de ter cometido uma grave traição. Severo diz também a Gonzalo que ele não poderá casar-se com Brione. Enrico invade a sala do trono e diz a Otoniel que Pietra deixou o castelo sem falar com ele. Pietra caminha rapidamente com um capuz, se aproximando da entrada do castelo. Pietra acha estranho muitos ratos por ali. Um homem a agarra, agonizando desesperadamente. O homem cai e ela vê a mão e o antebraço dele com uma grande mancha negra. Peitra se apavora e percebe que a peste chegou em Belaventura. Capítulo 128, quinta-feira, 18 de janeiro de 2018. Pietra está apavorada diante do homem caído. Pietra olha em volta, vê pessoas correndo, ratos mortos por ali. O soldado Chável aponta para Pietra e diz que ela está contaminada. Todos se afastam de Pietra, com medo. Lucy exige de Cedric saber alguma coisa de Pietra, se não a machucou.
Severo está nervoso diante de Leocádia e está decidido que se Arturo foi capaz de planejar e executar uma chantagem para salvar a família de Tiana e Johnny, é o que ele deve ir embora com eles de uma vez por todas. Nodier encontra com Pietra na porta do castelo. Pietra diz que quer entrar, mas o soldado diz que ela está contaminada. Nodier ordena que a leve para a masmorra. Elia cuida de Biniek, que já se recupera bem. Brione fica surpresa com a chegada de Gonzalo. Arturo está com eles. Gonzalo explica que precisam se afastar, caso contrário Arturo, que foi expulso do castelo, seu pai e sua mãe morrerão em praça pública. Fernão discute com Leocádia sobre a situação de Laurinda, e ela diz que Laurinda ficará livre em breve, e ainda diz que Selena já causou estragos demais. Jaque se surpreende ao ver Pietra na masmorra. Pietra encara Jaques, assustada. Selena encontra Lucy no castelo. Selena pede que Cedric se retire e ele assente. Selena abraça Lucy, emocionada. Selena diz a Lucy que jamais negaria seu apoio a ela, que a criou como uma verdadeira mãe. Henrico invade o castelo de Valedo com Acalon à procura de Pietra. Jaques surge e fica surpreso ao encontrar Henrico. Cedric conversa com Severo e Marion, que quer saber por que Lucy está no castelo. Acalon e Jaques entram lutando com suas espadas. Severo, Marion e Cedric se assustam. Acalon consegue dominar Jaques e já o ameaça caso alguém se mexa. Na masmorra, Pietra pergunta se alguém viu ou ouviu por lá uma mulher chamada Lucy. Morgana se aproxima. Henrico invade o local e Pietra se surpreende. Capítulo 129, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018. Pietra está bastante tensa diante de Henrico, enquanto Morgana procura se afastar deles. Fergo está mais afastado e observa. Henrico tem algumas chaves nas mãos e começa a testá-las na fechadura da cela e consegue abrir, mas Pietra fica indecisa em sair. Henrico diz a ela que o mal que assola o reino é mais perigoso que a peste e Fergo implora para que Henrico os tire dali. Jaques consegue se livrar e rende Acalon. Acalon tira rapidamente outra adaga da cintura e joga em direção a Severo. A adaga fica cravada perto dele. Jaques se distrai e Acalon o domina novamente. Todos ficam assustados. Lucy conversa com Selena e diz que fica feliz em ter uma aliada no reino inimigo, mas para todos os efeitos a conversa das duas fica em tom de ameaça para não levantar suspeita. No castelo Belaventura, Otoniel está apreensivo diante de Daros e Mistral. Ele pede que os dois não declarem um ataque para não piorar a situação e que a prioridade é salvar Lucy e Pietra, mas capturar Severo, Cedric, Jaques e Selena. Cedric e Nodier vão até a masmorra e percebem que a cela está vazia. De repente, Fergo aparece e tranca Cedric na cela. Cedric fica furioso. Henrico e Pietra fogem e dão de cara com Selena. Henrico a ameaça e pergunta onde está Lucy. Selena pede que Henrico abaixe a espada e diz que vai ajudá-lo. Severo e Marion ficam rendidos pelos errantes e Acalon ainda mantém Jaques sob seu domínio. Henrico e Pietra encontram Lucy, mas ela diz que não pode ir embora porque precisa encontrar a cura da peste. Selena pede que Henrico e Pietra sejam rápidos para fugir e Lucy diz que Pietra descobrirá se está contaminada dentro de 5 dias e pede que ela se recolha. Selena diz para Henrico e Pietra e explicará tudo o que aconteceu depois. Logo em seguida, Leocádia aparece e quer saber com quem Selena estava conversando. Selena diz que era com um soldado, mas Leocádia fica desconfiada. Selena entra na sala e se espanta em ver Acalon. Jaques e Acalon lutam. Tácitos e Gregor entram e se juntam a Acalon. Acalon se afasta e vai embora. No castelo, Pietra está na cama um pouco tensa e Henrico diz que mandou chamar um físico para examinar o homem para descobrir se ele estava com a peste ou não.
Enrico caminha tenso pelo castelo quando o soldado lhe entrega uma mensagem. Enrico se surpreende com a informação de que era peste negra.